Muito bom dia a todos, mais uma semana começando e por enquanto com uma boa notícia. O Supremo Tribunal Federal proibiu a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PTB. A ação direta de inconstitucionalidade 6524, que foi proposta pelo PTB, teve um julgamento que realmente causou estranheza na grande maioria da população brasileira e trouxe para nós um vislumbre daquilo que tem sido o nosso Supremo Tribunal Federal. Quando o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição brasileira diz que é proibido, que é vedada a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado para um mandato subsequente, nós estamos diante de um texto legal que diz claramente que é vedado, é proibido. Mesmo assim, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 5 deles acharam que é permitido. Custa acreditar que ministros da mais alta corte do país não sabem sequer ler. Não existe margem para interpretação quando a Constituição Federal diz é vedado, é proibido. Não tem discussão. E aí a gente fica pensando qual seria a motivação para que 5 deles pudessem tentar achar uma brecha nesse negócio todo. Muitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal estão com pedidos, não é só um e não 2, mas vários pedidos de impeachment contra eles. Porém, quem coloca isso em pauta, quem coloca isso em votação, é o presidente do Senado, é o senhor Davi Alcolumbre. E nós sabemos muito bem que o Davi Alcolumbre não tem, de forma alguma, interesse de colocar isso em votação, até porque ele está sendo processado várias vezes, salvo engano, 4 processos contra ele, e quem vai julgar o Davi Alcolumbre é justamente o Supremo Tribunal Federal. Percebeu o imbróglio que formou a nossa querida República Brasileira? Os ministros do Supremo livram a pele do Davi Alcolumbre e ele livra a pele dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece haver uma conversa de bastidores dizendo mais ou menos assim: eu permito você descumprir a Constituição e você não coloca em pauta aquilo que vai me prejudicar. Então nós temos dos 3 poderes constituídos, 2 terrivelmente comprometidos, não com o Estado democrático de direito, não com o fortalecimento das nossas instituições, mas estão comprometidos única e exclusivamente em defender os seus próprios interesses. Nós, como comunidade, como sociedade, precisamos ficar atentos para que nosso país não perca o seu último guardião de legalidade, que é a Constituição Federal. Se o Supremo Tribunal Federal continuar seguidamente desrespeitando a Constituição, o que mais sobra? As normas infraconstitucionais? Qual é a segurança que eu tenho, qual é a segurança jurídica que você tem para continuarmos praticando os nossos atos da vida civil se nós não temos uma Constituição que é respeitada nem mesmo pela Suprema Corte? Tomara que eles não retomem esse assunto mais à frente, porque isso causa uma insegurança jurídica tremenda quando os ministros da mais alta corte resolvem, eles, de acordo com a conveniência do momento, ser a norma vigente no país, pouco importando o que diz a Constituição, pouco importando o que diz as leis. Nós, como sociedade, como cidadãos, como brasileiros, temos a obrigação de fiscalizar e de cobrar providências daqueles que nós elegemos para nos representar, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Por enquanto, a boa notícia permanece. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Ótima semana a todos.